Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Tássia Reis e no vídeo de hoje aprenderemos muito sobre o continente africano. Apesar do discurso geral afirmar que este continente reúne a maioria dos países pobres do mundo, também devemos salientar que alguns países do norte da África, tais como a Líbia, a Argélia, a Tunísia e o Egito, possuem índice de desenvolvimento humano considerado alto, ou seja, similar ao índice brasileiro, bem como ao da África do Sul. Dessa forma, é possível observarmos diversas cidades com boa infraestrutura, bem diferente do que sempre é mostrado pela mídia. Mas é importante focar que esses espaços melhor estruturados são minoria, pois a África é um continente formado por 54 países, e desses, a maioria de fato é pobre, com baixíssima qualidade de vida. A África é o terceiro maior continente do mundo, perdendo apenas para a Ásia e a América. Alguns países africanos falam português, tais como Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial e Guiné-Bissau. Isso se deve ao fato desses países terem sido colônias de Portugal. Esse continente sofreu com o processo de neocolonização, ou seja, após a conquista da independência dos países do continente americano, as potências europeias decidiram explorar o território africano, já nos séculos XIX e XX. Por isso, os países da África são tão recentes, como o Zimbábue, que só conseguiu sua independência em 1980. Observe as fronteiras desses países, que são geométricas, mostrando assim o modo artificial como tais estados foram construídos, reunindo etnias rivais com culturas completamente diferentes em um mesmo território. Obviamente, essa é uma das razões que explicam os diversos conflitos armados existentes neste continente. Sabemos que todo o seu histórico recente de exploração ilustra o fato deste continente reunir a maior parcela de países pobres do mundo. Isso também evidencia as desigualdades sociais extremas, bem como problemas sérios quanto à subnutrição de parcela acentuada de seu povo. Há sérias dificuldades até mesmo nas grandes cidades, no tocante ao abastecimento e tratamento da água e do esgoto, e na deposição do lixo. Tudo isso colabora para as elevadas taxas de mortalidade infantil, que, somadas à pobreza e à carência quanto ao atendimento médico hospitalar, garantem expectativas de vida bem baixas na maior parte desses países. Um outro aspecto negativo, desencadeado especificamente na África do Sul, mas que também se estendeu a outros territórios, foi a implementação do regime de segregação racial denominado apartheid, que era baseado em leis que visava separar brancos e negros em espaços públicos, como praças e transportes, e em espaços privados, tais como escolas, restaurantes, entre outros. Até mesmo o casamento interracial foi proibido. Esse regime durou cerca de meio século e só chegou ao fim com a posse do primeiro presidente negro deste país, Nelson Mandela, que assumiu o poder em 1994. A África é regionalizada segundo o critério étnico ou cultural. Em África do Norte, composta por povos árabes praticantes do islamismo, na qual a maioria da população é formada por brancos, e onde verificamos uma melhor qualidade de vida, e a África subsaariana, que compreende os países localizados ao sul do deserto do Saara, que agrega uma população predominantemente negra. É exatamente nessa região que encontraremos os piores índices de desenvolvimento humano, bem como a disseminação do HIV e da fome endêmica. Quanto à economia, precisamos pontuar, com exceção da África do Sul e do Egito, que são os únicos países com industrialização diversificada no continente, que os demais possuem sua economia voltada para as atividades primárias, ou seja, recursos naturais, como a extração de minérios e a agropecuária. E aí, gostou do vídeo? Então deixa o teu like e não esquece de se inscrever aqui no canal. Até a próxima e tchau, tchau!